ótima tarde para você que nos acompanha aqui na telinha da TV Sonata. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Sonata Weekend. Hoje nós estamos aqui na Praça Duque de Caxias, na cidade de Piquete, que pertence também ao Vale do Paraíba. Então, acompanhe toda a programação de hoje aqui do Sonata Weekend. E nos destaques do programa de hoje você acompanha com o nutricionista Cordeiro Neto, o Explica Nutri. Também veremos o Alô Geek com Juan Cobra e Matheus Scartozoni. Tudo isso e muito mais só aqui no Sonata Weekend. Vamos falar um pouquinho da empresa Amandla Network. A Amandla Network é uma empresa de produção audiovisual que oferece serviços de fotografia, videografismo, assessoria de imprensa, publicidade e marketing e muito mais, muitos serviços especialmente para você que pretende fazer uma boa imagem da sua empresa. Então, se você procura excelência e inovação, entre em contato conosco no e-mail equipeamandla@yahoo.com. Deixe lá a sua sugestão, o que você pretende e o que você procura também. Nós te atenderemos cada vez procurando excelência e melhoria para o seu negócio. Antes de irmos para o nosso primeiro quadro, não esqueça de curtir, deixar os seus comentários e também compartilhar para toda a sua família, com todos os seus amigos, para que eles também possam aproveitar este momento conosco. E agora você acompanha o Explica Nutri com o nosso querido Cordeiro Neto. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais um sábado trazendo mais um tema no meu quadro Explica Nutri comigo, nutricionista Cordeiro Neto. O tema de hoje é para falar da nossa querida arginina. Talvez não seja conhecido, ela é bem desconhecida em muitos anos, tanto na parte do pessoal que gosta de academia não tem tanto conhecimento. Porém, falar mais um pouquinho dela aqui para vocês. A arginina é um aminoácido não essencial, ou seja, que o nosso corpo produz e a gente não precisa consumir, a gente não tem consumo por meio dos alimentos. Ela é gerada a partir de outros aminoácidos, que seriam os aminoácidos essenciais, que a gente consegue por forma da alimentação. Com esses aminoácidos essenciais é produzidos os não essenciais. Mas aí que tá, Cordeiro, por que inventaram esse suplemento de arginina, para que serve e por que ele é bom? Então, a arginina ela é bem mais simples do que a outra suplementação. Como o nosso corpo já produz, porém estudos apontam que numa quantidade maior, ela requer ajuda em questões, tem atributos melhores para te trazer resultados mais significativos. Lógico, a arginina geralmente dificilmente é usada em um âmbito clínico, realmente é um suplemento aí utilizado em mais propriedades para fim estético. Então assim, em questão de custo-benefício ela não se torna tão cara, compensa usar. Mas vamos lá, falar um pouquinho mais do que realmente ela serve. Bom, como eu citei, a arginina, um aminoácido não essencial, ela tem um papel fundamental, ela meio que engloba muita coisa, de forma indireta, né? Aquilo que vai mudar realmente o seu corpo, mas ela ajuda, a suplementação dela ajuda a aumentar os níveis de arginina endógena, consequentemente melhorando um pouco. Ela ajuda a retardar a fadiga, principalmente durante o treinamento de alta intensidade. Ajuda também na forma de síntese proteica muscular, questão de hipertrofia. Tem muito nitrato, rico em nitrato também, que ajuda nessa questão da sua vasodilatação. Ou seja, uma boa vasodilatação ajuda naquele nosso famoso pump do treino, consequentemente ajuda a ter resultados melhores, ter uma melhor performance. Mas não se iluda, como eu falei, não é uma coisa milagrosa, ajuda de forma indireta. O que mais irá contar para os seus ganhos é o seu treino, a sua dieta e o seu descanso. Como eu sempre falei, o suplemento não é realmente necessário, porém é de uma ajuda. E eu trouxe a arginina para vocês conhecerem um pouco mais. Então assim, antifadiga, ajuda na hipertrofia muscular, ajuda um pouco de forma indireta no emagrecimento, mas o mínimo. Ou seja, é um complemento ali, um suplemento ali no mínimo, mas que dá para ser usado. Recomendação aí de ingestão, tem arginina em pó ou em cápsula. Recomendação mais ou menos aí para a maioria dos públicos de 3.000 miligramas por dia, tá? Então vai assim de ou um scoopzinho de um pó ou vai na medida aí de 4 comprimidos por dia. Para te orientar melhor, pergunte sempre ao seu nutricionista, como eu falo, ingestão de suplementação é uma coisa muito individual. Então não dá para equiparar o que eu consumo com o que fulano consome.
Então, consulte seu nutricionista. Bom, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Abraço do Nutri, não exagere no refeed e fiquem com Deus. Até a próxima. Tem um recado importante para você. Você acha que sua empresa precisa ser reconhecida? A Sonata Network oferece vários serviços para que sua empresa tenha visibilidade nas redes sociais e em toda a internet. Então imagina você ter um site, você ter aí um podcast, um spot sobre a sua empresa ou um vídeo comercial. Isso daí vale muito a pena, principalmente para as redes sociais, né? Então conheça os nossos serviços e faça o seu orçamento com a gente através do site www.sonatanetwork.com.br. Comunicação mais estratégia é igual a resultado. Então atenção, você da Grande São Paulo e de São Paulo capital, venha para a Sonata Network, você também. No último dia 9 de agosto foi comemorado o Dia dos Pais, um dia de satisfação para alguns e dívidas para outros. No Desconstruindo Ideias de hoje, nós vamos debater um assunto importantíssimo, mas muito romantizado, infelizmente, pela nossa sociedade: o abandono paterno. Quantas pessoas do seu convívio não possuem uma figura paterna? Ou, de repente, você conhece alguma mãe que vive lutando por justiça, querendo a pensão do filho, que é por direito? Quantas pessoas foram abandonadas pelos seus pais, nem conhecem, nunca ouviram falar, ou de repente só sabe que paga a pensão e nada mais que isso? Eu não sei se você sabe, mas a figura paterna é muito importante na vida de uma criança, porque sem essa figura, muitas delas crescem com traumas psicológicos, com danos psicológicos e não conseguem nem se desenvolver direito, não conseguem desenvolver uma intelectualidade correta, digamos assim. E tudo isso por quê? Porque se sentem abandonadas, se sentem rejeitadas. De acordo com dados do censo escolar, no Brasil, cerca de 5,5 milhões de crianças não possuem o nome do pai no registro. Por conta disso, existe uma lei que exige que o pai pague uma pensão alimentícia para o filho. Mas será que só isso resolve as coisas? Existem aqueles que batem no peito e falam: eu pago a pensão do meu filho, eu não deixo faltar nada. Só isso. Não pega o filho para passear, não cria, não ajuda a mãe em nada, só paga a pensão e acha que tá abafando. Mas existem alguns que são até piores, que nem isso fazem, ou omitem parte do salário para não ter que pagar o valor que o filho precisa. Ou melhor, o valor que é por direito do filho, né? O valor total exigido para o filho. O psicólogo Marcelo Neumann explicou em uma entrevista para o Jornal Diário de São Paulo que a falta do registro paterno não é o pior dos males, mas o abandono material, intelectual e o abandono afetivo, sim. É claro que existem algumas exceções, pois nem todas as crianças são afetadas por essas consequências negativas. De qualquer forma, o maior problema, segundo os médicos, é a sensação de rejeição causada pelo abandono de um pai, pelo descaso, de um pai. O mais louco disso tudo é o que eu disse lá no começo: a gente vive numa sociedade que romantiza o abandono paterno. É cada desculpa que um pai dá para não criar o filho que eu fico de boca aberta. Eu precisava estudar e trabalhar, não ia conseguir conciliar. Eu era muito novo naquela época, sabe? É umas coisas assim que, se fosse uma mulher falando, misericórdia, Senhor, que mundo é esse? Onde a gente vai parar? É muita hipocrisia, sabe? É uma visão completamente patriarcal e isso é muito errado, é muito errado. Então, o que acontece? A fim de diminuir esses casos, foi criado um programa em 2012 chamado Pai Presente. Esse programa ele estimula o reconhecimento paterno para as pessoas que não possuem o nome do pai no registro. Eu vou deixar na tela o link para vocês poderem pesquisar e conseguirem entender um pouco mais sobre esse programa, tá? Porque o foco aqui não é explicar o programa.
Bom, e minha dica de hoje é o episódio da série Maluco no Pedaço, a minha série favorita, gente. É um episódio onde mostra os danos causados, né, as consequências negativas causadas pelo abandono de um pai. Eu vou deixar um trechinho bem curtinho pra vocês verem. Eu vou ter um monte de filhos e eu vou ser um pai muito melhor do que ele foi. Eu não vou precisar dele pra isso, porque ele não teria porcaria nenhuma pra me ensinar sobre como se ama um filho. Por que ele não liga pra mim? Ai, confesso que eu choro toda vez que eu assisto esse episódio, de verdade. Bom, e pra finalizar esse vídeo, eu gostaria de deixar bem claro aqui que as mães, avós que criam os filhos ou os netos sozinhas têm meu total apoio, minha total admiração, tá? O fato de uma mulher criar seu filho sozinha não significa que não vai saber criar o filho sozinha. A minha questão aqui com esse vídeo, meu intuito é mostrar pra vocês que o abandono paterno é um tema que precisa ser discutido, que a gente não ouve falar. Você escuta falar sobre isso? Você já viu alguma matéria, alguma reportagem exclusiva falando sobre isso, falando sobre os danos causados na vida de algumas pessoas, de algumas crianças? E é algo que precisa ser falado, gente. Enfim, você que adora ficar por aí julgando as pessoas, né, que fazem o papel de pai na vida de uma criança, seja ela trans, seja mulher, seja gay, lésbica, enfim, seja o que for. Ao invés de você sair por aí julgando essas pessoas, sair por aí fazendo campanha, querendo boicotar uma empresa por conta de querer homenagear uma pessoa que é figura de um pai para uma criança, você deveria parar e pensar naquele seu amiguinho, naquele seu colega, naquele seu parente que abandonou o filho, que paga pensão, que é pai de Facebook, mas que não dá a mínima para a criança. É isso que você precisa pensar, ao invés de sair por aí querendo dar uma de conservador. Uma vez eu ouvi uma expressão que é a mais pura verdade. O abandono paterno é o aborto mais legalizado do Brasil. Eu vou ficando por aqui. Um feliz Dia dos Pais atrasadinho, né? Para um pai que realmente sabe exercer esse papel, para as mães que exercem esse papel, enfim, para qualquer pessoa que faz o papel de pai na vida de uma criança. E eu te espero no nosso próximo encontro. Um beijo e até mais. O Video Speed é uma solução da Sonata Network para que você consiga produzir vídeos criativos e estratégicos de forma fácil e rápida. Estudos sobre o comportamento de usuários de redes sociais demonstram que vídeos passam mais confiança quando existe uma pessoa dentro do vídeo falando, mas isso não é uma regra. Hoje, com o avanço tecnológico dos smartphones e tablets, o processo de captura de vídeo ficou muito mais fácil. Basta acessar a câmera de seu celular que facilmente você consegue produzir o seu vídeo. Conte com a gente para deixar o vídeo que você grava de seu celular muito melhor, através da utilização de roteiro, edição e inclusão de efeitos e animações. Experimente já o Video Speed. O juiz apita e mais uma partida se inicia. O time Tubarão nasceu há 1 ano. Em meio a perdas e determinações, um fio de esperança brotou. Os esforços da família de seu João Leonato renderam resultados e vem trazendo oportunidades para os meninos da região. A perda do pai não foi desculpa para Leandro e Rodrigo tocarem o tão sonhado time de futebol. Tubarão surgiu, na verdade, eu com meu pai, né? A gente tentando fazer, encaixar um nome legal, que ficasse um nome, aquele nome que ficasse forte, na verdade. Então, Tubarão é um nome forte e a figura Tubarão, que é um ser de força, sabe? Então aí ficou nisso aí. Aí traz, que meu pai era um cara que gostava muito, então gosta de cores fortes também. Aí ficou, vai Tubarão Azul. Aí ficou Tubarão Azul por causa da força que tem, sabe? Porque do mar, aquela coisa toda. Todo mundo tem uma imagem diferente, mas pra mim o Tubarão é aquele que dá força. Ficou um nome forte, Tubarão.
Tubarão significa dizer um sonho que foi realizado. Que foi um projeto do meu pai, que eles começaram antes de mim, eu cheguei depois. Mas para mim isso é um sonho realizado. E que a gente pretende levar até muitos anos para frente. O objetivo é claro. Mesmo sem recursos, os irmãos batalham para que o time cresça e consiga instalar novos projetos. O objetivo é a gente tentar alcançar, por exemplo, mostrar que o esporte, através do esporte a gente pode resgatar jovens, ou seja, dar oportunidade para aqueles que estão na linha de esquecimento, na verdade, que tem, né? Então esse é a gente tentar alcançar isso aí, fazer mudar aquela visão, esse aqui não tem oportunidade, esse aqui não serve, entendeu? A gente quer unir tudo isso aí num só. Uma história que nasceu no coração do senhor João Leonato e que foi concretizada por seu filho Leandro Silva. O time Tubarão, cujo nome já mostra força e garra, tem por objetivo transformar vidas e levar oportunidades para os meninos do bairro. Com cerca de 1 ano de criação, o time vem tentando reconhecimento e ajuda das autoridades para os projetos futuros. E também lutando para ter um projeto aí para ajudar a molecada, viu? Que hoje em dia, falar a verdade, nosso bairro não tem nada. A gente não tem o que fazer, na verdade, nos fins de semana. Mas só que, infelizmente, a gente depende de ajuda de governantes, pessoas, para a gente poder dar seguimento a esse projeto. A gente precisa de muita coisa. Igual a gente, questão de rede, questão de bola, questão de um cone para a gente treinar, a gente necessita, a gente não tem ainda. A gente está tentando juntar isso aí, mas é difícil. Porque a gente tem outras coisas, a gente tem que pagar transporte, aí a gente fica meio difícil essa parte, a gente tem que, por enquanto, deixar de lado. E o recurso que a gente tem é o que a gente arrecada do time mesmo, mensalidade, e às vezes a gente consegue levantar um dinheirinho para estar suprindo um pouco da necessidade. Sonhar com futebol nem sempre é fácil. Ver a bola correr sobre o campo atrai aquele que dorme pensando na partida de futebol. Desafios sempre virão, mas você precisa ser forte e acreditar que para Deus nada é impossível. A gente já está bem visado na parte do esporte, porque a gente é chamado um time que gosta de jogar o futebol. Aquele futebol sem briga, sem discussão. É isso que a gente quer mostrar, que o futebol você pode só jogar bola. Não precisa um agredir o outro, não precisa um ofender o outro. Eu acho que esse é o importante. Você ir para fora, fazer amizade e trazer uma visão para o seu bairro também. Aí vai falar, de onde é esse time? De bairro tal, time bom de jogar. A gente ouve muito isso, entendeu? Isso é um bacana pra gente, isso é gratificante. Está nascendo um novo time pra história, e esse time que se chama Tubarão. És o tubarão azul, tubarão. És o tubarão azul, tubarão. Tubarão, viemos pra ser campeão. Tubarão, tubarão. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco estamos de volta com mais Sonata Weekends. Se eu pudesse, eu me dividiria em milhões de pedaços para agradecer. Gugu nos mostrou que a doação de órgãos representa um recomeço. E nos traz paz num momento difícil. No Brasil, mais de 45 mil pessoas estão esperando por um órgão. Por isso, estamos aqui para lançar a campanha Gugu Vive. Vamos juntos seguir o exemplo do meu pai. Hashtag Gugu Vive. Estamos de volta com a sua revista eletrônica. Para você que está chegando agora, eu me chamo Yara Naires e esta é mais uma edição do Sonata Weekends.
Trocando um pouquinho de assunto, vamos falar da Rádio Sonata. A Rádio Sonata está de cara nova, agora com um novo site e uma nova plataforma. Acesse www.radiosonata.com.br. Uma nova programação com novas entrevistas, entretenimento, tudo especialmente para você. Então acesse o site e fique por dentro. Chegou o momento do nosso quadro jurídico aqui do programa, Por Dentro do Direito. Acompanhe agora. Olá, esse é o quadro Por Dentro do Direito. Eu me chamo Bruno Fernandes de Ávila, sou advogado e pós-graduando em Direito Material e Processual Penal. E nessa semana nós falaremos sobre as espécies de pena que são proibidas pelo nosso ordenamento jurídico. E eu te pergunto, você conhece alguma pena que não é permitida no Brasil? Pois bem, de acordo com o nosso artigo 5º da Constituição Federal, especificamente do seu inciso 47, são 5 as espécies de pena que são proibidas no Brasil. A primeira delas é conhecida por todos nós, é a pena de morte. E é interessante dizer que a própria Constituição Federal vai fazer uma ressalva. Em caso de guerra declarada, é possível sim a existência, a punição através da morte. E essa situação é regulada pelo Código Penal Militar, que prevê lá a pena de fuzilamento em caso de guerra externa. Outra situação que a doutrina geralmente aponta é aquela prevista pelo Código Brasileiro de Aeronáutica. É o caso, por exemplo, de uma aeronave estrangeira que é suspeita ou é hostil, que adentra o território nacional sem permissão e após obedecido o protocolo legal, abatida. Outra espécie de pena que é proibida pela nossa Constituição Federal é a pena de caráter perpétuo. Pena de caráter perpétuo é aquela que não tem prazo para acabar, que não tem prazo para findar, que não tem prazo limite. E é interessante dizer que o nosso Código Penal, ele estabelece, através do pacote anticrime, depois do advento dessa lei, a pena limite de 40 anos. É interessante que a doutrina ela critica muito esse prazo tão grande para o cumprimento de uma pena, porque chega a ter um resquício de perpetuidade nesse sistema de 40 anos. A outra hipótese de pena proibida pela Constituição Federal é a pena de trabalhos forçados. E aqui a gente tem que estabelecer a diferença entre o trabalho forçado estabelecido lá pela Lei de Execução Penal, que todo preso deve se submeter, que aquilo lá não é pena, aquilo nada mais é do que um dever do preso, que inclusive é remunerado. Não existe pena que é remunerado. Na Lei de Execução Penal prevê especificamente a obrigatoriedade de trabalhos, mas que são devidamente remunerados e por isso não tem caráter de pena. Outra espécie de pena que é proibida pela Constituição Federal é a pena de banimento. Assim, nenhum brasileiro nato ou naturalizado poderá ser banido do Brasil. A última espécie de pena proibida pela Constituição Federal é aquela de natureza cruel. Assim, por exemplo, é proibida a pena de tortura ou de penas que atentem contra a dignidade da pessoa humana e contra os direitos humanos. Então, são essas as 5 hipóteses previstas pela Constituição Federal. Esse foi o nosso quadro Por Dentro do Direito. Nos vemos até a próxima. E este foi o quadro Por Dentro do Direito. Agradecemos a participação de cada integrante que compõe esse time excelente aqui do Por Dentro do Direito. O Video Speed é uma solução da Sonata Network para que você consiga produzir vídeos criativos e estratégicos de forma fácil e rápida. Estudos sobre o comportamento de usuários de redes sociais demonstram que vídeos passam mais confiança quando existe uma pessoa dentro do vídeo falando, mas isso não é uma regra. Hoje, com o avanço tecnológico dos smartphones e tablets, o processo de captura de vídeo ficou muito mais fácil. Basta acessar a câmera de seu celular que facilmente você consegue produzir o seu vídeo. Conte com a gente para deixar o vídeo que você grava de seu celular muito melhor, através da utilização de roteiro, edição e inclusão de efeitos e animações. Experimente já o Video Speed.
No México, a morte tem significado único. Em vez de lamentada, é festejada uma vez ao ano, de 31 de outubro a 2 de novembro. Durante a festa considerada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, é tradição reunir família e amigos para comemorar a visita dos antepassados à Terra. Se no Brasil a data é sinônimo de cemitérios lotados e melancolia, no México a animação toma conta, pois se acredita que os mortos devem ser recebidos com alegria e coisas que gostavam enquanto vivos. A famosa caveira mexicana La Catrina, altares coloridos, fantasias, comidas e bebidas típicas mudam a cara de várias cidades do país. A atmosfera é fúnebre, mas promete estimular até os mais desanimados. A comemoração é antiga, já ocorria antes da chegada dos espanhóis à América. Nessa época era comum conservar crânios para exibi-los como troféus durante os rituais do Dia dos Mortos, no 9º mês do calendário asteca, por volta de agosto. O destaque da festa era a Dama da Morte, deusa que teria inspirado a criação de La Catrina, caveira símbolo do evento nos dias de hoje. A personagem foi criada pelo cartunista José Guadalupe, um dos responsáveis por consolidar a data no México. O artista é conhecido por suas imagens de caveiras atuando como gente comum. A influência dos crânios humanos na comemoração é profunda e vai da decoração ao vestuário. Algumas cidades organizam concursos de fantasia para eleger quem se veste melhor de La Catrina. Os mexicanos também competem pelo título de quem faz o melhor pão de morto, quitute, que leva raspas de laranja, erva doce e é enfeitado com caveiras. Outras iguarias são caveiras de açúcar, usadas para decorar mesas ou adoçar o café em restaurantes descolados, doces de abóbora, frutas, mezcal, tequila e sal. Outro símbolo do Dia dos Mortos são os altares coloridos e adornados com velas, imagens e alimentos. Eles servem para homenagear as almas e devem incorporar os 4 elementos da natureza. Há papéis e imagens que se movimentam com o vento para simbolizar a passagem dos mortos pelo local. A água fica à disposição dos mortos para matar a sede. As frutas representam a terra e servem para matar a fome. Acredita-se que os defuntos percorrem um longo caminho até o mundo dos vivos. O fogo é simbolizado pelas velas, uma para cada alma lembrada. No Brasil, a data não é celebrada com tanta animação. As pessoas cultivam a cultura de relembrar a memória dos entes queridos que já se foram, e os católicos rezam pela alma deles, pedindo a Deus que as almas possam sair do purgatório e, enfim, entrarem na eternidade para o descanso eterno. De acordo com a doutrina da Igreja Católica, a alma da maioria dos mortos está no purgatório, passando por um processo de purificação. Por essa razão, a alma necessita de orações dos vivos para que intercedam a Deus pelo sofrimento que as aflige. Nesse contexto, o Dia de Finados era conhecido na Idade Média como Dia de Todas as Almas, dia esse que sucedia o Dia de Todos os Santos, comemorado no dia 1º de novembro. Para cada país, a data pode simbolizar algo, entre grandes celebrações e orações pela alma do ente querido. Mas o que importa é a nossa dedicação em lembrar daqueles que passaram por nossas vidas deixando algum ensinamento. A gratidão alimenta a alma de qualquer pessoa, então que todo dia 2 de novembro seja um dia para recordar.
recordar dos bons momentos vividos juntos das pessoas que amamos, recordar das alegrias, das tristezas e o mais importante, valorizar os pequenos momentos, pois depois pode ser tarde demais. Aproveite para ser grato a Deus pelo dom da vida de todos os seus e também para dar valor àqueles que estão ao seu lado. Celebre o dom da vida sob qualquer circunstância. Esse foi o assunto especial. Espero que tenha agregado cada vez mais conhecimento para você. Vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Se eu pudesse, eu me dividiria em milhões de pedaços para agradecer. Gugu nos mostrou que a doação de órgãos representa um recomeço. E nos traz paz num momento difícil. No Brasil, mais de 45 mil pessoas estão esperando por um órgão. Por isso, estamos aqui para lançar a campanha Gugu Vive. Vamos juntos seguir o exemplo do meu pai. Hashtag Gugu Vive. De volta com Sonata Weekend, hoje especialmente aqui na cidade de Piquete. Pessoal, para você que ainda não sabe, todas as sextas-feiras, Paulo Gruque apresenta o Conexão, às 8 horas da noite. Acompanhe, é um programa excelente, repleto de informação, entrevista, entretenimento, tudo isso especialmente para você. Acompanhe Conexão todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite. Chegou o momento do Alô Geek com Juan Cobra e Matheus Scartozoni. Fala aí, meninos, o que vocês têm pra nós hoje? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Matheus Scartozoni e eu sou o Juan Cobra e você está acompanhando mais uma edição do Alô Geek. Aqui você fica por dentro da cultura pop, da cultura geek, muitas séries, filmes, novidades, tudo mais emocionante para você. E caso você queira ver alguma sugestão aqui no Alô Geek, já manda pra gente pelas redes sociais. Exatamente. E Juan, o que vamos falar no Alô Geek de hoje? Então, Matheus, a gente vai enaltecer um pouco o nosso cinema nacional e trazer hoje sobre a história e as mensagens do filme Que Horas Ela Volta. Exatamente. E antes de começarmos a falar do filme, eu já faço o convite para você aí de casa assistir, ou se você não assistiu, já deixa aqui nos comentários o que você achou do filme. Esse filme que é super da hora, né, cara? É muito bom, ótimas mensagens. E vamos lá. O filme Que Horas Ela Volta foi dirigido por Ana Muilart e foi estreado no ano de 2015. Traz grandes nomes da televisão brasileira, como apresentador do programa de domingo à tarde, Regina Casé, além da atuação de outros artistas, como Camila Mardila, Karine Telles, Lourenço Maturelli e Michael Joelces. Gente, vamos lá. No Alô Geek de hoje vamos falar um pouco mais aprofundado da história. Então, pra quem não viu, a gente já tá avisando que vão ter alguns spoilers por aqui. Mas, gente, vale a pena, porque contando um pouco da história do filme, tem uma empregada, e ela se chama Val, que deixa a sua cidade e ela vai para uma família para conseguir um dinheirinho na cidade grande, entendeu? Assim, ela deixou, quando fala deixou a família, ela deixou uma filha. E depois de muito tempo, a sua filha, que é a Jéssica, ela vai até a cidade que a mãe tá morando, porque é época de vestibular, jovem por aí, e ela vai passar um tempo na casa que a mãe dela trabalha. Exatamente. E aí o que acontece? As primeiras mensagens do filme, a empregada da casa, ela é limitada na convivência ali dos seus patrões. Como ela não pode entrar na piscina, ela não pode sentar no sofá, ela não pode fazer um monte de coisa, receber visitas, por exemplo. E assim, a filha dela, Jéssica, ela não consegue entender essa realidade, porque pra ela todo mundo teria que ter o mesmo direito. Tanto que ela questiona, por que você não pode fazer isso? E a mãe nunca perguntou. Até que durante todo esse conflito de Jéssica com a patroa da Val, da mãe dela, um sentimento desperta dentro da Val que fala a si mesma. E ela cria um
do filho do casal que ela trabalha. E aí ela começa a ter vários direitos e começa a ser mais feliz. E o filme ele traz uma grande referência ao conflito de classes sociais e ao preconceito. Porque ele conseguiu um título do melhor filme em 2015 pela Associação Paulista de Cinema e de Arte. Gente, por isso eu volto pra vocês falando aqui, recomendo esse filme, certo? Porque a gente também dá credibilidade pra nossa cultura nacional. E antes de seguirmos aqui com o final do programa, eu deixo mais uma mensagem. No filme, eles têm uma cena que mostra a filha questionando por que não pode entrar na piscina, por que a mãe não pode fazer isso. E depois de algumas coisas que acontecem, que a mãe decide se posicionar na família, ela simplesmente decide entrar na piscina. A piscina não estava nem cheia, a mãe entra, molha os pés e começa a brincar na água. E ela termina o filme falando que ela entrou na piscina para a filha dela fica emotiva, foi uma situação muito reconciliação de mãe e filha para a história do filme. Mas Matheus, você quer passar a pessoa de casa com a previsão dos Simpsons? Gente, vamos lá. A previsão dos Simpsons faz sempre uma reflexão. A gente sempre fala pra vocês aqui que ele sempre faz uma reflexão. E dessa vez também é não diferente, principalmente pra você que é religioso, pra você que acredita em Deus, pra você também não acredita, vale a pena uma curiosidade do mesmo jeito. Por quê? Porque os Simpsons, durante a série inteira, se vocês repararem, eles possuem somente 4 dedos, certo? Mas Deus, em forma de Simpsons, podemos dizer assim, aparece no desenho. E ele é o único personagem que tem os 5 dedos, porque Deus é perfeito. Sim, então, foi uma referência do próprio autor. Ter 5 dedos. Essa foi a previsão dessa semana, galera, em mais uma edição aqui do nosso querido Alô Geek. Fique com as nossas redes sociais aqui embaixo, nos mande sugestões, nos sigam também nas redes sociais e comenta aí o que você achou do filme, caso você não tenha assistido. E se você já assistiu, tenho certeza que vale a pena assistir de novo, porque é incrível, né, Juan? Sim, a mensagem muda cada vez que a gente assiste. Então, gente, esperamos vocês na semana que vem com mais uma edição do Alô Geek! Reconhecida? A Sonata Network oferece vários serviços para que sua empresa tenha visibilidade nas redes sociais e em toda a internet. Conheça nossos serviços e faça seu orçamento com a gente através do site sonatanetwork.com.br. Comunicação mais estratégia é igual resultado. Venha para a Sonata Network, você também. Dia 15 de novembro, dia em que comemoramos a proclamação da República Brasileira. A proclamação da República Brasileira aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, resultado de um levante político-militar que deu início à República Federativa Presidencialista. Fica marcada a figura de Marechal Deodoro da Fonseca como responsável pela efetiva proclamação e como primeiro presidente da República Brasileira em um governo provisório, de 1889 a 1891. Marechal Deodoro da Fonseca foi herói na Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870, comandando um dos batalhões de Brigada Expedicionária. Sempre contrário ao movimento republicano e defensor da monarquia, como deixa claro em cartas trocadas com seu sobrinho Clodoaldo da Fonseca em 1888, afirmando que apesar de todos os seus problemas, a monarquia continuava sendo o único sustentáculo do país e a república, sendo proclamada, constituiria uma verdadeira desgraça por não estarem os brasileiros preparados para ela. A República Federativa Brasileira nasce pelas mãos dos militares que se veriam a partir de então como os defensores da pátria brasileira. A República foi proclamada por um monarquista. Deodoro da Fonseca, assim como parte dos militares que participaram da movimentação pelas ruas do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro, pretendiam derrubar apenas o gabinete do Visconde de Ouro Preto.
No entanto, levado ao ato da proclamação, mesmo doente, Deodoro age por acreditar que haveria represália do governo monárquico com sua prisão e de Benjamin Constant, devido à insurgência dos militares. A população das camadas sociais mais humildes observam atônitos os dias posteriores ao golpe republicano. A República não favorecia em nada aos mais pobres e também não contou com a participação desses na ação efetiva. O Império, principalmente após a abolição da escravidão, tem entre essas camadas uma simpatia e mesmo uma gratidão pela libertação. Há então um empenho das classes ativamente participativas da República recém-fundada para apagar os vestígios da monarquia no Brasil, construir heróis republicanos e símbolos que garantissem que a sociedade brasileira se identificasse com o novo modelo republicano federalista. E chegou o momento que eu falo que é o mais badalado do nosso programa. É hora do quadro Minha Música é um Show. Acompanhe! Sou um cantor sertanejo, amo moda de viola. Todos os lugares que eu passo, meu nome fica na história. A viola tá no punho e os versos na cachola. Me apresento pra vocês, meu nome é Victor Viola. Eu faço aquilo que eu quero, moda ruim eu não tolero. Eu nado contra a corrente, serpente, pego no dente, a onça pego no tapa. O leão eu monto nele, o corpo de espora. Me apresento pra vocês, meu nome é Victor Viola. Que eu chego, se tem mulher bonita, a viola toca e chora, a tristeza eu pisoteio, solidão mando embora. Sou um homem de palavra, não jogo conversa fora. Me apresento pra vocês, meu nome é Victor Viola. Esse foi o quadro Minha Música é um Show. Semana que vem tem mais, você precisa acompanhar. Não perca essa. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta. O Speed é uma solução da Sonata Network para que você consiga produzir vídeos criativos e estratégicos de forma fácil e rápida. Estudos sobre o comportamento de usuários de redes sociais demonstram que vídeos passam mais confiança quando existe uma pessoa dentro do vídeo falando,
mas isso não é uma regra. Hoje, com o avanço tecnológico dos smartphones e tablets, o processo de captura de vídeo ficou muito mais fácil. Basta acessar a câmera de seu celular que facilmente você consegue produzir o seu vídeo. Conte com a gente para deixar o vídeo que você grava de seu celular muito melhor, através da utilização de roteiro, edição e inclusão de efeitos e animações. Experimente já o Video Speed. O Video Speed é uma solução da Sonata Network para que você consiga produzir vídeos criativos e estratégicos de forma fácil e rápida. Estudos sobre o comportamento de usuários de redes sociais demonstram que vídeos passam mais confiança quando existe uma pessoa dentro do vídeo falando, mas isso não é uma regra. Hoje, com o avanço tecnológico dos smartphones e tablets, o processo de captura de vídeo ficou muito mais fácil. Basta acessar a câmera de seu celular que facilmente você consegue produzir o seu vídeo. Conte com a gente para deixar o vídeo que você grava de seu celular muito melhor, através da utilização de roteiro, edição e inclusão de efeitos e animações. Experimente já o Video Speed. Infelizmente, chegamos ao fim de mais uma edição do Sonata Weekend. Espero que vocês tenham curtido todas as atrações e novidades que trouxemos para vocês hoje. Semana que vem, à 13h, nós temos um encontro marcado. Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e também deixar a sua sugestão aqui nos comentários. A sua sugestão vai nos fazer melhorar cada vez mais e trazer conteúdos cada vez melhores para vocês, tá bom? Então até semana que vem, à 13h aqui no Sonata Weekend. Forte abraço, beijo, fica com Deus!